pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos. Bom, para nós é sempre uma alegria estar aqui fazendo parte desse culto. Já faz um bom tempo que nós não nos vemos, né? Alguns de vocês já me conhecem, outros ainda não tínhamos visto. Então nós estamos aqui fazendo parte desse grupo como um todo, né? Hoje os louvores, a introdução dos meus amigos pastores, todos eles vêm de comum acordo com aquilo que eu vou estar ministrando para vocês, compartilhando com vocês. O texto, para vocês já separarem aí, aqueles que têm Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vou fazer a leitura a partir do verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 15 em diante, nós vamos meditar nesse texto, compartilhar com vocês. O texto, Atos 9. Depois, se eu não encontro agora, no decorrer da pregação você encontra, vai dar tempo. Diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Amém. Nós temos aqui um texto, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um texto que foi escrito por um dos discípulos de Paulo, Lucas, o médico. Lucas escreve o Evangelho e escreve também esse livro, Atos dos Apóstolos. Esse livro foi encomendado, essa obra literária foi encomendada. Lucas provavelmente foi patrocinado por Teófilo. Quando ele escreve indicando para quem ele produziu esse material. E ele tinha um intento, qual seja, ele tinha um pensamento. Quando o Espírito Santo o induziu a escrever, Lucas tinha um propósito. O propósito era mostrar como é que o Espírito Santo começou a agir nos primeiros dias, no primeiro período do cristianismo. Até então, não se tinha a ação dinâmica do Espírito Santo de uma forma integral. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo sempre existiu porque ele é Deus.
Porém, o Espírito Santo, em todas as ações que ele realizava ações esporádicas. Eu quero dizer que, à medida que Deus, o Todo-Poderoso, indicava ou determinava algo, quando Deus escolhia algum profeta, e à medida que Deus escolhia um profeta, esse profeta, ele era indicado, e assim que ele recebia o Espírito, esse profeta profetizava. Então não era sempre que o profeta tinha ação do Espírito sobre a vida dele. Não era sempre que o Espírito estava indicando alguma coisa aos profetas. Era em tempos em tempos. Porém, o que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito de uma forma integral. Não mais de tempos em tempos, não mais em uma ou outra pessoa, mas a ação do Espírito agindo agora em todos os cristãos. Você leu, assim como eu, que Paulo foi batizado e recebeu o Espírito. Ananias foi até Paulo, colocou as mãos sobre Paulo. Deus, o Espírito Santo havia revelado a ele que existia um homem, havia dito para Ananias, olha, vai até a rua direita, lá você vai encontrar na casa de um cidadão, deixa eu ver como que o texto diz, que é um curtidor, né? Na casa do curtidor, você vai encontrar um cidadão que está lá. Judas. É na casa de Judas. Judas. É, o curtidor. Vai encontrar lá um cidadão. Você vai encontrar Saulo. E aí Ananias pensa muito bem, mas como assim? É o mesmo Saulo que eu ouvi falar? É o cidadão que perseguia os cristãos? É o cidadão com sangue nos olhos, que aonde quer que encontrasse um cristão, ele aprisionava, levava preso? É esse mesmo. É esse mesmo. O texto diz assim, vai lá porque ele é precioso para mim. Olha que coisa incrível. Vai até lá, porque ele é precioso. Nós estamos aqui nessa mesma pegada, ou seja, nesse mesmo intento. Por que pessoas se levantaram? Porque pessoas resolveram instituir esse centro de recuperação? Porque alguns estão aqui voluntariamente durante o dia, outros durante a noite, tratando com vocês? Porque pessoas se reuniram, né? Alguns profissionais se reuniram e aqui prestam serviço voluntário para ajudar a vida de vocês? Por quê? Porque existe alguém que disse, vai, porque eles são preciosos para mim. Aleluia, Jesus. Existe um Espírito que levantou homens e mulheres e continua sustentando esses homens e mulheres para que façam um trabalho que é um trabalho espiritual. Vocês aqui estão recebendo tratamento psicológico, alguns de vocês tomam medicamento, sabe que tem um período que vocês têm que passar aqui para poder realmente se recuperar. Já tiveram, talvez alguns de vocês já passaram por 1 ou 2 ou 3 centros, já têm experiência nessa área. Mas é algo que o Espírito Santo, ele vai continuar falando no coração de pessoas que vocês nunca viram na vida, que vocês nunca imaginaram que existia. Mas essas pessoas, elas receberam uma indicação. Amém. E receberam um propósito. O mesmo está acontecendo comigo e com meus irmãos aqui essa noite. Nós saímos da minha casa, nós quando estamos no carro, estamos brincando, alegre. Quando nós saímos de lá, sair da casa do pastor Edivan, a gente sai brincando, sai feliz, sai alegre, porque nós sabemos que nós estamos fazendo algo que o Senhor colocou alegria no nosso coração. Aleluia. Ananias ficou com medo, porque ele sabia que aquele cidadão era alguém extremamente periculoso. Não era brincadeira. Nos dias atuais, continua Deus agindo e pessoas estão trabalhando. Vocês aqui são um grupo tranquilo. Mas eu já estive na penitenciária fazendo trabalho voluntário. Na penitenciária do Carandiru, que agora não existe mais. Era o complexo penitenciário do Carandiru. Alguém aqui já ouviu falar? Já, porque foi uma coisa terrível. Em São Paulo, eu nasci e cresci em São Paulo. O complexo do Carandiru fica na zona norte
próximo a Santana. Né? Aliás, ao Carandiru? Não, É Santana mesmo. Santana. mas o bairro é Carandiru. É a estação do metrô. Quando alguns anos atrás, já tem mais de 10 anos que o complexo foi demolido. Quando você sai da estação do metrô Santana, aí vem Santana, a primeira, depois de Santana já é o Carandiru. Quando você está saindo de Santana, quando a gente estava chegando no Carandiru, você já enxergava o complexo. Essa área aqui que nós estamos aqui, isso daqui não dava nem o pátio de um dos complexos. O complexo lá seria mais ou menos pegar a nossa cidade de Poções, pega todo o centro de Poções, mais ou menos do centro de Poções até chegar lá na rodoviária, talvez não dê nem o tamanho do centro, do complexo. Era uma quantidade enorme de homens que ali estavam. E eu estive lá, não uma, mas várias vezes, visitando. Eu tinha um primo que estava encarcerado, estava preso, ele foi cúmplice de homicídio, estava lá. E a minha tia, a cada 15 dias, ia lá para levar comida para ele, levar o jumbo, né, que o pessoal, que é o nome que era dado. E imaginando aquela dificuldade toda. E quando cheguei lá, meu primo como estava preso, então a cabeça dele não, olha, eu estou aqui, mas quando eu sair, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. E chegou um período que esse meu primo, ele recebeu a visita de um advogado. Passou alguns anos, esse advogado apareceu lá, e aí meu primo perguntou para ele, escuta, mas quem está pagando o senhor? Aí o advogado falou para ele, é o seu pai está me pagando. E o advogado conseguiu tirar ele. E quando esse meu primo estava livre, e chegou em casa, ele foi agradecer ao meu tio, falou, tio, meu pai, né, no caso dele era o pai, pai, muito obrigado se eu pagar advogado. Meu tio falou, eu nunca paguei advogado para você. Não, mas foi um homem lá e disse que um advogado, doutor fulano de tal, que o senhor, ele falou o que para você? Ele falou que o meu pai havia pago um advogado. E meu tio nunca pagou advogado para ele. Meu tio nunca foi visitar o filho. Nunca. Mas o advogado disse para ele, o teu pai está pagando por você. Você percebe o que a gente ouviu hoje? Todo o processo que a gente ouviu aqui, a fala de cada um. Existe alguém que olha por nós. Aleluia. É verdade. E esse alguém que olha por nós, ele nos trata como filhos. É maravilhoso. Isso não é pouca coisa, não. Sabe de todas as Isso é muita coisa. É algo tremendo. Tá vendo? Nós falamos aqui, falou de abraço, coisa e tal. Eu estava lembrando de algo algum tempo atrás. A minha filha, ela ficou gestante e o namorado dela acabou tendo que ficar um tempo fora e a minha filha ficou... Ela engravidou, já tinha 20 anos. Eu já estava morando aqui, eu e minha esposa, e quando nós fomos para São Paulo, que a minha netinha estava para nascer, eu cheguei lá, minha filha estava gestante e tal, e eu cheguei na cozinha, ela olhou assim para mim e falou, pai, eu preciso de um abraço. Quando eu abracei a minha filha, ela desmontou, porque ela estava sem a presença do namorado, estava sem ninguém, e o pai e a mãe estavam distantes. Quando eu cheguei, ela queria um abraço. E foi algo muito emocionante. Ela precisava de um abraço do pai. Um abraço do pai. E eu tive com a minha filha até que a bebê nasceu, acompanhei todo o processo. Então ela recebeu ali a presença de alguém que a amava muito. Que estava ali para estar com ela em todo momento. Então ela se sentiu segura. Quando eu e a mãe chegamos lá, ela se sentiu segura, amparada. E é disso que se trata a nossa conversa hoje aqui. É verdade. Saulo não tinha essa intimidade, Saulo não conhecia verdadeiramente o Pai, ele ouviu falar, ele era um religioso, era alguém que achava que estava fazendo um favor para Deus, prendendo os cristãos. Na cabeça de Paulo, ele se achava um bom, porque ele falava assim, não, eu estou perseguindo esses cristãos, eles têm mais é que morrer. Mas Paulo não conhecia o amor de Deus, ele conhecia a severidade de Deus. Ele não tinha ainda o aconchego de pai, ele não sabia o que era essa intimidade de pai. E naquele processo, Saulo,
que no caso foi Ananias, Ananias ouviu a voz, porque Ananias já estava ali trabalhado pelo Espírito Santo. Então Ananias foi lá fazer o papel que era para ser feito. Colocou as mãos sobre Saulo. Esse contato físico, esse Saulo estava cego. Estava cego. Esse Saulo que eu estou falando é o Paulo, apóstolo Paulo. Só que antes de se tornar apóstolo Paulo, o nome judaico dele é Saulo. O Paulo, vamos dizer assim, seria um apelido. O nome dele mesmo é Saulo. Então, quando ele estava ali, ele estava cego, estava desamparado. E uma pessoa cega no mundo antigo seria uma pessoa desprezada. Aqui para nós, na nossa comunidade, no nosso tempo, um cego é um deficiente. Mas no mundo antigo, um cego era maldito. Imagine alguém como ele, que era cheio de orgulho, cheio de prepotência. De repente ele se torna um maldito porque ele se tornou cego. Então, além dele perder a visão, ele estava sentindo um peso muito grande, porque ele poderia estar imaginando: agora o que vai ser da minha vida? Até algumas horas atrás eu andava a cavalo e perseguia. Agora eu sou um cego que alguém vai ter que pegar pelas mãos e eu vou ter que mendigar para sobreviver. Fala a Deus. Mas antes disso, o Espírito Santo fala com Ananias. E Ananias põe as mãos sobre Saulo. E a partir do momento que ele coloca as mãos, as escamas caem dos olhos e ele começa a enxergar. Então houve ali a ação do Espírito Santo, houve ali o contato físico, houve ali a inclusão da paternidade na vida de Saulo. Glória a Deus. Até então ele não sabia quem era o pai. A partir daquele momento ele passa a entender quem é o meu pai. Aleluia. Porque os judeus falam de pai, mas eles não pensam na paternidade como nós cristãos pensamos. E o cristão, ele entende essa paternidade como algo extremamente poderoso nas nossas vidas. Eu já contei aqui para vocês um tempo atrás, para alguns de vocês, a respeito do meu pai. Do período que meu pai estava aqui na cidade, estava muito doente, eu trouxe ele de São Paulo no ano passado. Já chegou muito mal, meu pai estava com câncer de próstata, estava com metástase, estava muito ruim. E o período que ele ficou no hospital, as coisas se inverteram. Eu passei a ser o pai dele, porque ele estava como um bebê nas minhas mãos. Eu trocava a fralda, eu dava comida na boca, eu cortava a unha dele, eu amparava ele e fiquei com ele até o último segundo da vida. Até a última vez que ele respirou, eu estava do lado dele. E as pessoas, e tinha algumas pessoas no quarto, teve um rapaz lá que falou, que ele se admirou de como estava a minha prontidão para com meu pai, porque eu não conseguia dormir, ficava o tempo todo porque ele estava confuso, então ele queria arrancar as coisas, ele ficava descoberto, e eu não conseguia dormir, o tempo todo eu estava olhando, cuidando dele. E chegou um dia que ele pediu para sentar, e falou assim: eu quero descer da cama. Eu falei: eu não posso tirar o senhor da cama. Aí eu pus ele sentado na beirada da cama, ele pôs as pernas para fora, e aí ele encostou a cabeça no meu peito. Meu pai encostou a cabeça no meu peito, e eu senti toda a fragilidade daquele homem. Eu pude ver e poder estar naquele momento fazendo algo que é extremamente precioso, é estar próximo de alguém quando ele mais precisa. Vocês estão sendo amparados aqui. Vocês estão sendo acolhidos aqui. E quando vocês saírem daqui, que vocês acolham outros. Que vocês possam chegar na sua família e serem filhos e maridos diferentes do que vocês foram antes de chegar aqui. Para aqueles que tenham filhos, que vocês sejam o melhor pai do mundo. O pai que você nunca foi, você vai ter oportunidade de ser. Deus está te dando uma oportunidade rica. O filho que você nunca foi, você pode ter agora a oportunidade de ser o melhor filho para a tua mãe, o melhor filho para o teu pai. Quem tem um pai, quem tem uma mãe, aproveite. Aproveite esse tempo. O Senhor está te dando uma oportunidade rica. Essa oportunidade que Ele me deu, eu estive com a minha mãe. No dia que a minha mãe morreu, eu estava com ela. No dia que meu pai faleceu, eu estava com ele. Eu tive essa oportunidade de estar com os dois, em cada momento, sem remorso, sem estar ali pedindo perdão, porque eu não tinha nada que pedir.
nem ele tinha para pedir para mim, porque nosso relacionamento era de pai e filho genuíno. Nunca cheguei a falar nada para o meu pai que agravasse, nunca o meu pai levantou a voz para me xingar, nem para me ameaçar, muito menos eu. E isso eu aprendi, faço o mesmo com meus filhos. Nunca ameacei meus filhos, nunca bati nos meus filhos. E esse amor que eu recebi do meu pai, mesmo com toda a ignorância dele por ser um homem que era iletrado, mas era um pai presente. O Deus que nós servimos é esse Deus presente. Ele é esse pai que nos apoia, esse pai que está presente, esse pai que quando precisa nos chacoalha, é esse pai que nos impulsiona, é esse mesmo pai que nos abraça. Esse abraço é um abraço sincero, é o abraço de amor fraternal. O cuidado que Saulo precisava, ele encontrou em Ananias. E a partir daquele momento, Saulo, depois da ação do Espírito na vida dele, ele sai e o que ele vai fazer? Ele começa a pregar o Evangelho. Alguém que era perseguidor da igreja começa a falar do amor de Deus. Amém. Alguém que perseguia os cristãos porque não conhecia Deus. Daquele momento em diante ele começou a falar desse amor. Ele não se cabia em si mesmo. Ele queria que todos soubessem como é bom ser filho de Deus. Glória a Deus. Essa oportunidade vocês também têm de falar desse amor de Deus para outras pessoas. Glória a Deus. Vocês vão encontrar pessoas que vão duvidar. Vocês vão encontrar pessoas que não vão falar e não vão te dar ouvido. Pode ser no primeiro tempo, pode ser no segundo, mas não desista. Porque o Senhor também não desistiu de você. Glória a Deus. Assim como não desistiu de mim. É esse amor que transforma. É esse amor genuíno. É algo físico. Não é só filosofia. Não é só jogar as frases no ar. É prática, irmãos. Prática. Aleluia. Prática do dia a dia. Fala, Deus. Ser bom filho não é dar presente. Presente é bom, mas não é só isso. Muito mais do que dar presente é estar presente. Não tem uma coisa mais preciosa com a mãe e com o pai do que ter um filho presente. Aleluia. Eu tive essa oportunidade, muito rica na minha vida. E como eu disse para vocês e contei a respeito do meu primo, que o pai dele nunca pagou um advogado, mas um pai que ele não conhecia plenamente pagou advogado para ele. É o mesmo que trouxe vocês até aqui e está sustentando esse lugar. Se você não conhecia esse pai, ele está se revelando para você. Se você não tinha intimidade com esse pai, porque talvez você não teve intimidade na tua infância, Deus está querendo essa intimidade contigo. Foi isso que nós ouvimos desde o início aqui. Então essa é a palavra que eu tenho para você, não só para você, mas para mim, para cada um de nós, é que o Senhor, Ele quer realmente ter essa intimidade com cada um de nós. Não apenas da boca para fora, mas algo que seja prático, né? Mudanças radicais. Esse Saulo se tornou o maior de todos os apóstolos. O mesmo pode acontecer na tua vida. O Senhor fazer de você um canal de bênção. Fazer de você um homem transformado. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês e pela paciência.